Olá, bom dia. Estamos começando mais um Band Entrevista aqui na tela da Band. Ao meu lado, o jornalista Roberto Medeiros. Bom dia, Roberto. Bom dia, Rodrigo Loureiro. Bom dia, telespectadores. Estamos hoje aqui mais uma vez para conversarmos com você e trazermos as informações do que aconteceu ontem em nosso estado, no nosso município e no Brasil. Nós hoje também vamos conversar com o advogado trabalhista Gleidson Soares. Vamos falar aí de algumas reformas e de um evento que está acontecendo aqui em Natal. É o nosso entrevistado de hoje. Muito bem, a gente vai começar já a falar com o Gleidson no próximo bloco, mas agora vamos às notícias que foram notícias ontem em todo o estado. Eu acho que a gente não tem como não iniciar esse programa falando do trágico acidente que aconteceu no prolongamento da Prudente de Moraes no último fim de semana, Roberto. É verdade, foi um trágico acidente, na verdade foi um assassinato. A gente não pode negar isso. Porque na hora que um motorista embriagado desce de contramão ali no prolongamento da Prudente de Moraes e colide de frente com um veículo e pessoas ficam feridas, inclusive uma vai a óbito, isso é um assassinato. Está na hora de começar a pensar sobre essa situação, porque nós não podemos aceitar que pessoas dirijam embriagadas, que transformem o carro em arma e façam o que aconteceu no último domingo, culminando com a morte da professora, que era muito Gislaine, que era muito querida no Salesiano, ao ponto que ontem o Salesiano decretou feriado na escola, não teve aula na escola, nem no Salesiano Dom Bosco, nem no Salesiano São José, até para poderem acompanhar o velório e o enterro da professora, que aconteceu pela manhã. Eu estive no velório, foi muito comovente, a equipe da Band também está lá, a gente tem uma matéria agora que foi feita lá no velório da professora Gislaine e a gente vai conferir agora. Amigos e parentes lotaram a capela do Colégio Salesiano Dom Bosco em Nova Parnamirim. Todos queriam dar o último adeus à professora de dança Gislaine Cruz do Nascimento, de 26 anos. O velório de Gislaine foi marcado por muita emoção. Alunos e professores da escola lamentaram a morte da dançarina. Uma pessoa incrível, uma pessoa sorridente, compromissada, amiga, parceira para qualquer hora. Sempre vou lembrar dela com a alegria que ela tinha, o sorriso que ela tinha. Gislaine Cruz do Nascimento foi morta em um acidente de carro na manhã do domingo no prolongamento da Avenida Prudente de Moraes. O veículo em que ela estava bateu de frente com um carro que vinha na contramão na avenida. Segundo a Polícia de Trânsito, o homem que dirigiu o carro na contramão, o oficial de justiça Josias Teixeira de Moraes, de 62 anos, apresentava sinais de embriaguez. A motorista do carro que Gislaine estava gravou um vídeo falando sobre o acidente. Eu espero que a justiça faça o que tem que ser feito, porque ele pode ser o oficial de justiça como for, mas ele tirou uma vida de uma pessoa de 27 anos, que poderia estar agora no seu trabalho, eu trabalhando também. A família da professora espera que os responsáveis pela morte de Gislaine sejam punidos. Eu necessito, não somente eu, mas toda a família, e eu acho que a população em si necessita que seja feita justiça. Não a nossa, que nós não somos dignos de fazer, mas pelo menos a justiça do homem na lei. Aconteceu uma coisa que eu acordei ela me chamando, mas quando eu cheguei no quarto ela não estava. Isso foi por volta de 7h30, 8 horas. E foi na hora do acidente. Olha, Josias Teixeira de Moraes é o nome desse assassino que cometeu esse crime, que passou ontem à tarde pela audiência de custódia e ele foi pedida a prisão preventiva dele e ele manteve-se preso, ele não foi liberado, ao contrário de que muitos especulavam e muitos blogs falavam, ele não foi liberado, ele foi pedido a prisão preventiva dele, Roberto. Pois é, a lei é muito clara, isso é um crime de homicídio doloso, porque quando você dirige um veículo embriagado, você tem consciência que pode estar causando um acidente que vai matar alguém, ou até vai tirar sua própria vida. Então isso não pode ser considerado como um homicídio culposo, e sim como um homicídio doloso, e por isso ele merece sim continuar preso, ser julgado e ser condenado. E aí, mais uma vez, eu volto a bater na mesma tecla dos dias de hoje, quando você tem N possibilidades, inclusive a moça que morreu estava num veículo que era de um aplicativo.
Então você poderia pegar um aplicativo e não estaria cometendo o que esse sujeito cometeu, infelizmente. Que disse ainda teve coragem de dizer que não lembrava absolutamente de nada do que tinha acontecido. Óbvio, embriagado como ele estava, não tinha como ele lembrar realmente de nada. Com certeza, ele não poderia lembrar de maneira nenhuma porque ele estava completamente embriagado. Roberto, tive lá sexta-feira no aniversário da governadora Fátima, que há mais de 10 anos celebra o aniversário dela lá no Clube da Petrobras. E esse ano, como governadora, com um pouco mais de prestígio, teve lá a presidente do partido, a deputada Gleisi Hoffmann, teve a ex-ministra Maria do Rosário, deputados, vereadores, secretários e, claro, a militância do Partido dos Trabalhadores, que sempre marca presença lá. A festa dela sempre foi ali no CEP, realmente no prolongamento ali da Ayrton Senna. Eu acho que um ano, quando ela foi candidata a prefeita, levaram para o Boulevard, muito a contragosto dela, e logo em seguida ela voltou e sempre foi lá no CEP. Ela sempre faz ali no CEP, tem um grande prestígio, aí é natural que a militância vai mesmo. E aí, como você disse, a novidade como governadora foi a presença dos petistas e dos novos petistas, como Raimundinho Fernandes, o deputado, que nunca foi tão petista como é agora, lutando lá ao lado da governadora. É verdade, Raimundo Fernandes estava, o deputado George Soares, a deputada Eudiane Macedo e o deputado Ubaldo Fernandes. Da dos Assembleia estaduais. Dos estaduais. Aí tinha também a deputada federal... Daqui, Natália Bonavides. Natália Bonavides, a deputada Gleisi Hoffmann, que é a presidente do partido, e Maria do Rosário. Que foi aclamada lá, eu não sabia do carisma que Maria do Rosário teve, ela circulou muito bem, teve palavras de ordem, óbvio, para Lula livre, que não podia faltar lá. Inclusive o bolo de aniversário estava escrito Lula livre. Né? E Fátima muito à vontade, circulou bem, falou rapidamente, quis mesmo, foi lá curtir a música, 3 atrações no palco, ela realmente estava muito à vontade e se sentindo ali muito em casa com sua militância. Muito bom. E temos mais notícias porque temos números de carros roubados aqui no estado do Rio Grande do Norte, que houve uma queda em relação ao ano passado, mas os números ainda são muito grandes e nós temos uma matéria. Roda o VT. 19 carros e motos foram roubados por dia nos 4 primeiros meses de 2019 aqui em Natal. De acordo com a Delegacia Especializada de Defesa da Propriedade de Veículos e Cargas, a DEPROV, 2.300 veículos foram roubados ou furtados entre janeiro e abril deste ano, só na capital. A maioria desses crimes relacionados a roubo e furto de veículo é para cometimento de outros delitos, né? Os dados assustam, mas segundo o delegado Normando Feitosa, em 2019 houve 662 ocorrências a menos que 2018, levando em consideração os 4 primeiros meses. No ano passado foram registradas 2.962 queixas de roubos de veículos aqui em Natal. Que se deve, logicamente, a um trabalho que as polícias vêm desenvolvendo aqui em Natal, com constantes blitz, né? Isso, quer queira que não, inibe as ações desses bandidos. E acredito que a tendência é diminuir mais ainda. Dos 2.300 veículos roubados ou furtados este ano, os policiais conseguiram recuperar 1.246 deles, o que representa 54,17% do total. Todo esse tipo de equipamento aí que venha inibir as ações desses bandidos é de grande valia, até mesmo para uma investigação, né? Até mesmo para um flagrante, que às vezes a pessoa, quando é vítima desses assaltos, eles acionam a polícia e tem mais ou menos a ideia onde o carro se encontra e termina, boa parte das vezes, a polícia chegando ainda com os bandidos de posse do veículo. Pelo menos mais de 50% são recuperados, né? Mas ainda é assustador, você veja que mesmo com a queda do ano passado para esse, mas quase 20 carros por dia roubados, é um número muito assustador. A gente imagina que hoje esse número é um número ainda que realmente assusta, mas assim, há uma queda bem acentuada. Se você colocar
que foram 2.962 carros roubados no ano passado, do mesmo período. E agora foram 2.300 carros, ou seja, 692 carros a menos. Isso representa uma queda de 23%. Esses 2.300 carros hoje representam 77% dos carros que foram roubados no ano Fez passado. essa conta agora? Você é jornalista ou contador? Eu estou agora... Um minuto ele saiu com essa porcentagem. É um número de 23% menor, quer dizer, é um número 23% menor. Não é o que a gente espera, até porque a recuperação desses veículos deveria ser maior também, a gente espera que aumente, apesar de ser já de 54%, mas isso só vai acontecer a partir do momento que tivermos barreiras, a partir do momento que tivermos soluções que possam diminuir esse número de roubos. E, inclusive, a história do rastreamento, porque na hora que esses casos estão rastreados, consequentemente, a recuperação deles se torna mais fácil. Quem vai gostar dessa história de rastreamento é nosso diretor, Jackson Damasceno. Ele certeza. sempre fala aqui de rastreamento no programa dele, mas dizer que, realmente, os números ainda são assustadores e muito precisa ser feito. A gente teve aqui o secretário adjunto da Segurança Pública do Rio Grande do Norte, que falou de muitas ações que estão sendo desenvolvidas, mas a gente sabe que não é o suficiente. São muitos carros sendo roubados, são muitas pessoas sendo vítimas e a família completamente refém desses bandidos, porque hoje não é mais à noite, não é mais na balada, é na manhã do dia, é na saída de casa para o trabalho. E isso é muito complicado, Roberto. Infelizmente, isso é bastante complicado, porque você vai sair de casa pela manhã e você encontra, na hora que você vai sair de casa, encontra um motoqueiro armado, juntamente com outro, que é o mais comum, esse tipo de roubo, de assalto, é o que tem acontecido com mais frequência. São normalmente dois bandidos em moto e aí eles param o veículo e tomam o veículo de assalto. Quando a pessoa tem seguro, quando a pessoa tem o rastreador, ainda consegue recuperar o carro. Mas quando não tem, como é que fica? Quem é que vai pegar e pagar por essa perda? Felizmente, quando a perda é só material, está tudo bem. O rastreador, tudo bem para localizar o carro e a vida. E quando a pessoa está dentro do carro, quando ela está ali sendo sequestrada, a ansiedade, aquela insegurança de sem saber o que vai ser feito com você. Eu acho que isso é o pior, é o que a população sente com essa insegurança. E não é só nos roubos de carro. A insegurança hoje está diretamente ligada nos ônibus, com os ônibus sendo assaltados, nos aplicativos, com os motoristas de aplicativos sendo assaltados e principalmente com a própria população quando está no seu direito de ir e vir, seja aonde for. Então a gente só aqui clama por mais segurança e que a gente possa voltar a ter a nossa Natal pacata, onde o nosso Rio Grande do Norte, onde a nossa população possa Eu sou do andar. tempo que a gente ficava na calçada, conversando à noite. Mas você é do tempo da corrente. Ali no IFRN tinha uma corrente. Não era da UFRN, não. A corrente era aqui onde é esse viaduto aqui do Quarto Centenário. Exato, ali colocava a corrente e você só podia andar da corrente para cá. E que Ponta Negra era praia de veraneio. Ponta Negra é uma praia de veraneio, muito interessante. Gente, o primeiro bloco sendo encerrado, muito boa a sua companhia. A gente volta já depois dos nossos comerciais. Até lá. Estamos voltando com o nosso Band Entrevista e eu estou hoje aqui recebendo o presidente em exercício da ANATRA, que vai falar um pouco sobre várias coisas, mas principalmente sobre o Fórum de Direito do Trabalho e Previdenciário, que vai acontecer em Pipa, Roberto. Pois é, vai acontecer no Pipa Atlântico, nos dias 30 e 31, né? E a gente já começa perguntando, por que a ideia de fazer esse fórum, esse primeiro fórum? Isso, pois não. Bom dia a todos. A ideia principal de se fazer esse evento em Pipa é o fato de que o nosso estado tem Pipa como uma referência nacional e nós iremos receber no nosso evento pessoas de todo o país, de todos os estados da federação e principalmente a classe da advocacia trabalhista e previdenciária. Qual a expectativa de público para o evento? Nós estamos com uma expectativa de umas 300 pessoas que possam... O auditório não é um auditório tão grande, mas acredito que vai comportar esse número de pessoas. E dentro desse processo, a reforma trabalhista é o carro-chefe?
A reforma trabalhista é o carro-chefe e também a previdenciária. Porque a reforma trabalhista, nós que lidamos com ela diariamente como advogado, ficou a sensação de que não houve uma discussão amadurecida, ao nosso sentir, enquanto operadores do direito. E a previdenciária, em face dela estar em fase de discussão, estamos promovendo esses fóruns para que possamos discutir as temáticas mais polêmicas, dar uma visibilidade para a população e, consequentemente, isso possa trazer uma influência na parte dos legisladores. Quando você fala que não foi bem debatida a reforma trabalhista, a gente vê ações hoje que mostram isso. Por exemplo, o STF revogou agora há pouco em caráter provisório, mas liminarmente, um direito das lactantes, né, que tinham, tiveram seus direitos ceifados, e ele agora fez uma liminar voltando isso. Então, com ações como essa que você disse que não foi debatido? Corretíssimo, Rodrigo. É exatamente esse aspecto que nos faz trazer essas discussões. Porque o Supremo, através do ministro Alexandre de Moraes, ele deu uma liminar suspendendo os efeitos da exigência do atestado médico. E se nós lembrarmos, atestado médico para que as lactantes tivessem o direito é um absurdo. É uma coisa um pouco fora da normalidade, né? A reforma você tem que provar que você precisa amamentar. Incrível, incrível que ela estaria... Então, a ideia de nós discutirmos isso no Fórum Trabalhista e Previdenciário, utilizar o que precisamos ainda discutir na parte trabalhista, também usar a previdenciária. E o ministro Alexandre de Moraes, ele corrigiu um ponto que houve uma medida provisória que tinha modificado isso. Só que ela foi ao Congresso e o Congresso deixou ela caducar. Não votou e, consequentemente, já havia medida provisória para alterar a lei da reforma, a lei da reforma da trabalhista. E agora ele... E quanto à reforma previdenciária, é um exagero ou uma necessidade de ser feita com urgência? Boa pergunta. Caixa? Qual reforma? Boa Porque pergunta, tem uma que chegou, a comissão está querendo mudar completamente, Isso. E aí os deputados já estão pressionando. A gente primeiro precisa saber de qual reforma a gente está falando e se ela é um exagero ou não, como perguntou o Roberto. Muito bem. Roberto, a reforma, a nossa Previdência Social precisa sim sofrer alguns ajustes. Isso aí incontesta. Nós sabemos que a população está envelhecendo, o nível social, a gente começou a mudar, a pirâmide etária do nosso país está mudando, as pessoas estão vivendo mais, então esse é um ponto que é incontroverso, precisa se mudar. Agora, o que mudar? Em que se mexer? E aí é onde entram os pontos de discussão. 2 pontos importantes que estão muito em voga é a questão do BPC, do benefício, né, previdenciário, o BPC, e o do trabalhador rural, que vai mexer para aumentar, ele agora vai ter que fazer uma contribuição e na legislação atual ele tem a possibilidade de não recolher. Ele prova que é um trabalhador e a reforma ela está propondo o aumento da idade para a mulher. Na visão da reforma dos juristas, ele está penalizando a mulher, porque ele aumenta a idade para que ela possa também se aposentar. Mas se a gente fala que as pessoas são mais longevas hoje, vão viver mais e por isso teria que contribuir mais, as mulheres também não vão viver mais? Pois Roberto, a questão é bem polêmica. Os direitos sociais que se busca igualdade, mas nós sabemos, ainda na nossa realidade social, no Nordeste principalmente, no interior do nosso estado, a mulher ela tem uma sobrecarga de jornada. Evidentemente que a mulher mais simples do trabalhador rural, ela não só quando ajuda na lida, no caso do trabalhador rural, ela tem a jornada da família. Então, esse é um ponto social que ele precisa ser bem discutido. É uma coisa que a gente precisa ser discutida. Eu entendo até, Gleitz, que a questão do BPC, que é o benefício continuado, Isso. e da aposentadoria rural, eu entendo que foi aquilo ali colocado como uma espécie de moeda de troca. Para, no final, chegar ao consenso que não mexe nem no BPC, até porque o BPC não pode ser visto como previdência.
Perfeito. Ele não pode ser visto como previdência. Ele é visto como previdência porque ele é um... Ele, Tá ali dentro do bojo da arrecadação. É uma corruptela da previdência. Você há de concordar com isso. Ele é uma assistência. E a aposentadoria rural também não tem como mexer. Você sabendo que saia de manhã, às 4 horas da manhã, todo dia, e vá para fazer um trabalho de agricultor, certo? Vá para o roçado. Quando dá 8 horas da manhã que o sol já está a pino na sua cabeça, não dá para você imaginar que esse trabalhador rural possa demorar mais para se aposentar. Eu concordo que realmente esses níveis aí precisam ser trabalhados, discutidos. Mas assim, é como você está dizendo, precisa muito de discussão. E aí a gente queria saber quem são os nomes que vão vir para debater com vocês. Tem os nomes importantes, tem o Misiara, vai vir umas pessoas, tem um juiz federal aqui, local, que ele entende da realidade aqui, o Dr. Wagner, né, que é um homem preparado na área previdenciária para ser um julgador, dentre outras figuras. Tem previdenciários e trabalhistas, vem umas figuras importantes para debater conosco. E dentro da reforma, muito se fala também nas aposentadorias dos militares, e outras aposentadorias especiais. Esse tema também vai ser debatido no fórum? Esse tema nós iremos abordar, sim, o regime de previdência do servidor público. Certamente também iremos abordar. Não tenha dúvida, a polêmica dos militares. A ideia é nós colocarmos à mesa as discussões, discutirmos com os professores e com a classe da advocacia, magistrado, Ministério Público. É discutir. Volto a repetir. Ficamos com a sensação que a reforma trabalhista não teve a discussão plena. E a intenção é colocar a discussão na sociedade para a previdenciária. Você até colocou, Roberto, a questão da moeda de troca. Pode até ser, mas precisa discutir. Precisa se estabelecer a temática e ir para o Congresso uma coisa bem amadurecida, sentindo a sociedade. Gleidson, eu vou voltar agora para a reforma trabalhista. Como é que você enxerga a reforma trabalhista hoje, mesmo com esses percalços, esses problemas que você está colocando? A reforma trabalhista, do ponto de vista de que era necessário também fazer algumas alterações, até porque existia uma consolidação das leis trabalhistas, uma CLT muito antiga, e aí era necessário também a reforma. Eu não estou dizendo que era necessário, eu estou querendo saber do seu ponto de vista se era realmente necessária a reforma e o que é que pode melhorar e como é que você enxerga essa reforma hoje. Pois não. Eu vou começar pelo ponto de que a reforma é uma lei de 40, mas a gente não pode perder de vista que no decorrer das décadas ela foi sofrendo alterações. Se você pegar a CLT é um compêndio de leis, ela é composta com uma série de legislações, mas precisava sim de sofrer alguns ajustes. Algumas coisas da reforma trabalhista elas vieram diante da necessidade, da modernidade. A exemplo do trabalho intermitente, né, tem umas circunstâncias, a própria área de Pipa, onde nós iremos realizar o evento, tem atividades que não necessita de um trabalhador em regras comuns. Sim. Bares, restaurantes, ele tem que ter uma flexibilidade de horário. O trabalho à distância, o trabalho hoje é muito comum. Processualmente, se você me permitir, se o público tem uma parte processual que facilitou, por exemplo, hoje uma pequena empresa de pequeno porte, hoje ela pode exercer o exercício de recurso pagando, porque você era obrigado a recolher um valor alto. Quando você perde uma empresa, você tem que pagar quase a condenação. Com a reforma, veio uma circunstância de trazer um benefício de você pagar 50% provando que é microempresa. Isso é uma questão processual. Agora, os pontos que mais batemos... É isso que eu ia lhe perguntar. Quais foram os excessos da reforma trabalhista? Que agora você falou do lado bom, mas os pontos que mais batemos e que isso a gente está nítido que trouxe dificuldades é a questão que se mexeu na justiça gratuita, sabe, Rodrigo? A justiça gratuita hoje foi uma coisa que a reforma trouxe, impedindo que o empregado hoje ele teve um insucesso ou ele, porventura, faltou uma audiência, ele é obrigado a pagar uma custa processual. Mesmo ele sendo o beneficiário lá da justiça gratuita, ele tem que provar que não tem condições. Então, isso está trazendo um certo temor. Isso gera, para as pessoas, de um modo geral, imagina que não, mas nós que convivemos permanentemente, a gente sente que o empregado ele se sente tolhido.
E outro ponto que nos traz uma certa crítica é a questão das perícias médicas, que o empregado hoje, ele perdendo a perícia, ele foi sucumbente, ele é obrigado a pagar. Esse tipo de coisa, ele está trazendo um certo distanciamento do empregado, ele fica com um certo temor. Agora, tem isso que precisa ser, a própria justiça já está buscando corrigir. Eu hoje participei, coincidentemente, de uma audiência e o juiz já pôs uma observação de que o empregado, ele já declarando que não vai condenar o empregado caso ele seja sucumbente numa condenação. O próprio juiz já tomando uma providência, eles já estão buscando saídas para corrigir. Doutor Gleidson, então, Fórum do Direito do Trabalho Previdenciário, dia 30. 30 e 31. Quem ainda não fez a inscrição, quem quiser participar, como é que pode fazer? Procura, vai no site da 100 Produções, www.100produções.com.br. Até quando as inscrições? Iremos até o dia 30, pode fazer inclusive no local. Teremos nossa assessoria lá, a 100 Produções estará dando todo o apoio para dar um apoio legal ao pessoal que procurar a Pipa, que é um paraíso tropical. O objetivo é atrair o pessoal. Gleidson Soares, advogado trabalhista, presidente exercício da ANATRA, muito obrigado pela sua participação. Obrigado a vocês. Roberto, amanhã temos encontro marcado. Com certeza, estaremos aqui às 6h45 da manhã. Até lá, então, boa semana para vocês. E amanhã temos mais um Band Entrevista aqui na tela da Band RN, nosso encontro com todo o Rio Grande do Norte, todas as manhãs. Até lá.